Com a muamba das joias sauditas, ficou difícil para o Bolsonaro escapar. Mas escapar do quê? Do carimbo de 4 crimes: corrupção passiva, peculato, descaminho e abuso de autoridade. Mas por que exatamente este caso seria mais grave que o das mortes pela pandemia ou o genocídio dos Yanomamis? Não há evidências científicas de que mais da metade das quase 700 mil mortes da pandemia poderiam ter sido evitadas se as políticas de seu governo tivessem sido outras? Sim. E o genocídio dos Yanomamis não poderia ter sido evitado se o governo não tivesse facilitado tanto a atuação dos garimpeiros na reserva indígena? Sim. A questão não é a gravidade. É óbvio que as mortes são o que pode haver de mais grave como resultado de uma ação de governo. A questão é que, juridicamente, este escândalo das joias oferece uma oportunidade mais clara de carimbar pessoalmente sobre Bolsonaro 4 crimes: corrupção passiva, peculato, descaminho e abuso de autoridade. Corrupção passiva configura o recebimento por um servidor público de vantagem indevida. Peculato configura o desvio de um bem público. Descaminho é a evasão de um imposto devido por um bem que ingressa no país. E abuso de autoridade é o uso de um cargo público para a prevalência do interesse pessoal. Mas nada disso será visto pelos bolsonaristas dessa forma. Aliás, o bolsonarismo raiz ignora o escândalo. Bolsonaro vai tentar escapar desses escândalos jogando em cima do ministro das Energias, Bento Albuquerque, que se viu de mula. Será que vai dar? O problema é que a atuação de seu ajudante de ordens, neste caso o tenente-coronel Mauro Cid, coloca o escândalo de volta para o colo de Bolsonaro. Cid não apenas mandou um sargento do Exército no avião da FAB para pressionar a alfândega do aeroporto de Guarulhos a liberar as joias, como já disse que entregou um segundo conjunto de joias, além daquele de 16,5 milhões, diretamente para Bolsonaro. Foi a insistência do ex-comandante do Exército, general Júlio César Arruda, em confirmar a indicação de Mauro Cid para o comando de um batalhão próximo a Brasília, que levou o presidente Lula a demiti-lo e a assumir de uma vez por todas o comando das Forças Armadas. E foi assim que ele saiu daquele episódio mais forte. E por que isso não está claro desta vez, quando Bolsonaro está tão obviamente implicado? Em grande parte por causa de outro jogo, o jogo legislativo. Para aprovar projetos cruciais para o mandato de Lula, como a reforma tributária, o governo precisa do Congresso e enfrenta dificuldades. Sócio do bolsonarismo por 4 anos, o Centrão continua a dar as cartas. O presidente da Câmara já duvida da base do governo na casa para aprovar os projetos. Por que ele vê tantas dificuldades? Porque quer reaver as prerrogativas na distribuição de emendas parlamentares, o tal orçamento secreto que ele perdeu na transição. Ou seja, a defesa bolsonarista realmente ficou ofuscada pelas joias sauditas, mas isso não significa que o caminho de Lula esteja desimpedido.